Graças a Deus. Capítulo 13 do livro de Juízes diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho e bebida forte, nem coma coisa imunda, pois eis que tu conceberás, terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Agora saltemos para o versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para os campos de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Oremos ao nosso Deus. Espírito Santo, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. Clamo a Ti que o Senhor me ajude a falar a Tua palavra. Sou insuficiente, mas a Ti pertence toda a suficiência. Ajuda os meus irmãos a compreender Tua palavra. A Ti pertence o saber. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre nós, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado aqui mais uma vez. Amém. Pode sentar, queridos. Amém, Deus. Graças a Deus. Amados, esse é um texto conhecido nosso e trata-se de um herói enigmático. Por que enigmático? Porque esse herói, ele fugia das regras. Existem regras espirituais, existem leis espirituais, mas este herói aqui, ele fugia das regras. Diga-se de passagem, o próprio Deus determinou uma regra para este rapaz, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, existe uma lei chamada lei do Nazireu. E esta lei é quando alguém resolve fazer um voto a Deus para não beber vinho, não beber suco de uva, não participar de velório, não tocar em nada morto e não cortar o seu cabelo. Esta é uma lei que está escrita no livro de Levítico capítulo 6, e esta lei a pessoa propunha, preste bem atenção, não é algo imposto por ninguém, era você conscientemente, podia ser tanto homem quanto mulher, dizia: eu vou fazer um voto de Nazireu e vou ficar 1 ano sem cortar meu cabelo, 1 ano sem beber vinho, 1 ano sem beber suco da uva, 1 ano sem participar de velório, 1 ano sem tocar em nada morto. Então a pessoa que se propunha a fazer, os irmãos estão entendendo? Amém. Então era algo pessoal, não era algo imposto por ninguém. Mas quando nós lemos o texto aqui, diz o texto que Deus foge a esta regra. Deus determina que este moço, que esta criança que iria nascer, fosse nazireu, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Deus determinou isso, não foi Sansão que cresceu e disse: eu quero ser nazireu. Não, Deus, antes dele nascer, achou a sua mãe e disse: olha, você é estéril, você não tem filho, e eu deste dia em diante digo a ti que você vai ter um filho, e você a partir de agora não vai beber nada forte, não vai beber vinho, não vai beber suco da uva, não vai tocar em coisa imunda, porque dentro de você será gerado uma criança, e esta criança será nazireu. Então quem determinou este voto foi Deus. Amém? Amém.
Foi Deus quem determinou. E este voto, irmão, era algo muito sério. Porque pensa bem, irmãos, você fazer um voto desse. Imagina que nos dias do seu voto, a sua mãe ou um parente seu muito querido venha a falecer. Se você fez um voto, você não pode ir lá. Você não pode chorar a sua perda. Você tem que ficar distante dali. Isso é algo muito forte, ou não é? É algo muito forte. Preste bem atenção, se você estivesse andando na rua, você fez um voto, e de repente alguém morresse e relasse de você subitamente, você já havia quebrado seu voto. Não foi intencional, tudo bem, não foi intencional, mas o voto foi quebrado. Então você deve ir ao sacerdote, levar a sua oferta, rapar o seu cabelo e entregar o seu cabelo ao sacerdote, bem como a sua oferta, e dizer: eu fiz um voto de 1 ano, um exemplo, mas quebrou com 4 meses. Não foi minha intenção, mas está aqui a minha oferta. O voto foi quebrado, porque era algo muito sério. Mas quando olhamos para Sansão, Deus determinou isso para ele. Isto era segredo de família. Diga comigo, segredo de família. Aquilo não foi algo divulgado à nação Israel, não foi algo divulgado aos parentes dele, não. Era entre Manoá, sua esposa, e Sansão. Era um segredo deles. E aquilo eles deveriam cumprir pelo resto da vida. Já começando pelo fato desta mulher ser estéril. Deus abre sua madre e diz: olha, eu estou abrindo a sua madre. No entanto, esse menino é meu. Eu estou abrindo a sua madre, mas esta criança vai viver debaixo da minha regra. Preste bem atenção. Deus estava determinando algo para aquela criança. Por quê? Porque Deus queria livrar Israel. Deus queria livrar Israel. Diga comigo, toda salvação tem um preço. Toda salvação tem um preço. Alguém paga o preço. Alguém sofre calado. Alguém guarda segredo. Alguém fica quieto. Festas que você não pode participar, lugares que você não pode ir, coisas que você não pode fazer, por quê? Porque existe um preço para que a bênção seja liberada. Aleluia! E havia esse preço determinado sobre esta família. Mas essa família estava contente, estava feliz, porque antes não tinha filho, agora tenho. Antes eu era desprezada, agora não sou mais, agora eu tenho filho. Antes eu não tinha herança, agora eu tenho. Deus tirou a minha vergonha. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, então o menino cresce, como diz o texto que lemos, e Deus o abençoa. A bênção de Deus estava sobre ele. Aleluia. A mão do Senhor estava sobre ele. Diz o texto que o Espírito de Deus começava a impeli-lo para as bandas das terras da Filistia. O Espírito do Senhor começou a levá-lo. Ele já não tinha domínio sobre si. Às vezes ele estava na sua casa sem fazer nada, penso eu, e o Espírito de Deus tomava ele. De repente ele estava lá na Filistia, andando por ali. O que eu estou fazendo aqui? Não sei. O Espírito do Senhor o impelia. Em uma dessa ocasião, ele viu uma mulher lá em Tímina e se afeiçoou a ela, capítulo 14, e disse ao seu pai: pai, eu quero casar com a Filistia. Diz o texto que o pai dele disse assim: rapaz, capítulo 14, versículo 13, será que não tem mulher aqui bonita em Israel? Será que não tem mulher de Deus aqui? Será que não tem ninguém bonito o suficiente para você casar? Agora você vai atrás desses incircuncisos? Mas disse ele: pai, toma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Versículo 4 do capítulo 14. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus
porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Perceba, irmãos, estava fugindo a regra. Um jovem que nasceu debaixo de uma lei que fugia da regra. Ninguém poderia determinar que o outro fosse nazireu, mas Deus determinou: esse moço vai ser nazireu. Agora, havia uma lei em Israel, que todos os israelitas tinham consciência. Que lei que era? Não casar com mulheres das outras nações. No entanto, este Sansão, cheio do Espírito de Deus, quis casar com uma incircuncisa. E o seu pai, tentando abrir seus olhos, mas aquilo vinha de Deus. Preste bem atenção. Deus estava fugindo às regras, mas preste bem atenção. Exceção não é regra. Exceção não é regra. Existe uma lei e existe uma exceção. Agora Deus estava guiando Sansão por um caminho chamado exceção. Deus estava abrindo uma exceção para Sansão. Exceção não é regra. Exceção não é regra. Eu lembro de uma situação quando eu era mais jovem, 18, 20 anos, na igreja onde me converti, lá no Pouso Alegre, em Franco da Rocha, no bairro Pouso Alegre, e havia umas moças bonitas lá. Os jovens da rua ficavam tudo admirados, né? E eles falavam assim: eu vou lá arrumar uma namorada lá. Eu falava assim: vai lá, vai lá. Aí eles iam, e sabe o que acontecia? Eles aceitavam Jesus e ficavam mais crentes que as namoradas deles. Isso aconteceu pelo menos umas 5 vezes ali. O que é isso, irmão? Exceção. Porque como pode um rapaz que não é crente vai lá para a igreja para namorar com a crente e a crente querer namorar com ele? Só que aí acontecia o contrário. Ele, em vez de desviar a crente, ele ficava mais crente e parecia que a crente que não era convertida. São exceções, essa não é a regra. Queridos, então Deus estava agindo de forma diferente na vida deste moço. Então ele foi visitar a noiva dele, e diz o texto que um leão jovem saiu-lhe ao encontro. Queridos, existe diferença entre leão velho e leão jovem. O leão velho, ele só ataca se ele vê se de fato tem condição de abater a vítima. O leão jovem não está nem aí, meu irmão, eu sou forte. Ele vai para cima mesmo. Quando ele viu Sansão, ele falou assim: minha comida está ali. E foi para cima de Sansão. Diz o texto que o Espírito de Deus se apossou de Sansão tão poderosamente que ele despedaçou aquele leão. Agora aconteceu uma coisa aqui: o nazireu não pode tocar em coisa morta. Se você mata um leão, você tocou no morto ou não tocou? Tocou. Se só do morto relar em você, o seu voto já é quebrado? Imagina você matar. Mas havia uma exceção aqui. Por quê? Porque o leão quis matá-lo e Deus queria Sansão vivo. O leão queria impedir os planos de Deus, mas Deus queria Sansão vivo. Eu escolhi esse moço para começar a livrar Israel, e não é leão que vai impedir esse plano. Deus então abre outra exceção, e Sansão vai embora e o voto não é quebrado. Queridos, diz o texto que Sansão não falou nada para o seu pai nem para sua mãe. E diga-se de passagem, eu acho que nem eu falaria. Por quê? A vida toda a minha mãe e meu pai não toquem nada morto, não chega perto de morto, e depois eu falo: matei um leão. Você: rapaz, o que você fez? Agora aquele anjo que apareceu vai vir aqui, vai cortar você no meio. Então Sansão ficou quieto, não falou nada. Só que aconteceu algo interessante, irmão. Ele voltou em uma outra ocasião e passou por ali onde ele havia matado leão. E o leão já estava só a caveira, e uma colmeia de abelha se formou entre o leão. Então agora ele fala: rapaz, eu gosto de mel. Querido, preste bem atenção.
Exceção não é regra. Tecamaceia. Aleluia. Às vezes, irmão, Deus abre exceções para nós. Às vezes Deus permite que coisas fora do normal aconteçam, mas a regra não pode ser quebrada. Uma coisa é eu pecar inconscientemente, outra coisa é eu pecar consciente. Uma coisa é o ladrão pular na minha casa e eu lutar com ele e ele morrer. Outra coisa é ele pular na minha casa, levar o meu pertence, o sol virá e eu dizer: nem que passe um ano, eu pego aquele bandido. Aí você está fugindo da regra. Não se deixe passar o sol debaixo da sua ira. O dia virou, a regra voltou. Uma coisa é nós estarmos no calor do momento e fazermos coisas erradas. Outra coisa é eu não estar no calor do momento, estar com a mente tranquila e querer fazer uma coisa errada. Sansão agora viu o leão morto, e a regra é: não toca em morto, mas tem mel lá dentro. Tem mel lá dentro, meu querido, deixa o mel para lá. A regra é clara: o nazireu não pode tocar em morto, mas tem mel lá dentro. Preste bem atenção. Uma coisa é o leão querer te matar e eu te livrar da morte. Outra coisa é você tocar em coisa morta conscientemente. Jesus da glória. Regra é regra. Meu querido, Deus determinou sua palavra para que andássemos nela. Aleluia! E não é porque deu certo uma vez que vai dar certo todas as vezes. Aleluia! Aleluia! Deus da glória. Da quemaracéia. Querido, o servo de Deus, por mais íntimo que ele seja do Senhor, ele tem que ouvir a voz do Senhor. Ele tem que ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz: Moisés estava conduzindo o povo no deserto e o povo estava com sede, uma murmuração danada. Você trouxe nós no deserto para morrer de sede, nós vamos morrer de sede. A murmuração, o povo xingando Moisés, xingando a mãe de Moisés, xingando a família de Moisés, o povo querendo matar Moisés. Deus fala: olha, vai lá naquela rocha lá e chama o povo, para o povo ver, chama os anciãos, chama tudo, pega o teu cajado e fere a rocha, que a água vai sair da rocha. Moisés obedeceu a palavra. Oi, murmuradores do inferno, está aqui a rocha, está vendo? Olha o que Deus vai fazer. Pá, bateu na rocha. Jesus da glória. Saiu água, todo mundo bebeu, os animais, os filhos, quem estava junto, deu água para todos, ninguém morreu de sede. Só que aí o tempo passa e uma outra situação semelhante acontece. Diga comigo: situação semelhante. Preste bem atenção. Semelhança não é revelação. Parece que é, mas não é. Revelação é revelação. Parecer que é revelação não é revelação. Aê, Marcéia. Aleluia. Uma situação semelhante acontece. O povo está com sede de novo, o povo começa a murmurar, o povo começa a xingar, o povo quer matar Moisés. Deus fala: ei, Moisés, vamos lá de novo. Está vendo a rocha lá? Estou vendo. Vai lá e fale a rocha. Eu vou dar água para o povo de novo, mas agora não é para bater, agora é para falar, agora não é para fazer como antes, agora é diferente. Aê, ei, meu querido, segue a revelação, fica na revelação, guarda a palavra. Aê, Macauê. Aleluia. Aleluia. Glórias. Moisés, querido, achou que a situação era igual. Moisés achou que a situação era a mesma.
Ele pegou o cajado e esqueceu da revelação. Fale a rocha. Deu a cajadada na rocha. A água saiu, porque Deus queria salvar o povo. A água saiu. Deus não queria que ninguém morresse de sede. A água saiu. Mas Moisés não entrou na terra e nem Arão, porque desrespeitaram a revelação. Desrespeitaram a revelação. A rocha é Cristo. Eu estou na rocha. Aí, Caiceia, se eu disse para falar, é para falar, não é para ferir. Aleluia. Queridos, então vemos aqui uma situação. Sansão vê o mel e acha, porque nada de mal lhe aconteceu, ele tem que continuar errando, ele tem que continuar fazendo errado, mas é mel. Ei, meu querido, sai daí, sai daí. Não é porque é gostoso, não é porque é bom, que a gente vai ficar pecando. Jesus! Bandereba Kamassuya, Alebandeca Seremahawe. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz o texto que Sansão pegou o mel, nada de mal lhe aconteceu, e ele está tranquilo, ele continua não falando nada para o pai, continua não falando nada para a mãe, dá mel para todo mundo, ele faz até um enigma daquilo ali, propõe um enigma, arruma uma confusão dos infernos, porque os filisteus não puderam revelar o seu enigma. Então a sua futura esposa começou a ficar na orelha dele, fala o enigma, fala o enigma, fala o enigma. Ele não aguentou, falou o enigma. Então os filisteus revelaram o enigma. Ele ficou bravo, o Espírito de Deus se apossou dele. Ele foi lá em uma cidade filistia, matou 30 homens, pegou as 30 roupas daqueles homens e pagou o compromisso dele. Está aqui, ó. Vocês não queriam 30 vestidos? Está aqui. Pagou e foi embora para casa. Diz o texto, ele até esqueceu que estava no casamento, abandonou a esposa, foi embora. Depois de algum tempo ele volta. Quando ele volta lá, a esposa dele já estava casada com outro. Ele falou assim: cadê a minha esposa? O pai da moça falou assim: é que você foi embora bravo, sabe? Você foi embora bravo, ficou um par de dias sem vir aqui. Falei assim: ele não quer casar com a minha filha mais não? Tem uma filha aí bonita aí, mais nova, mais bonita que a mais velha. Casa com ela. Ele falou assim: hoje eu me vingo. Hoje eu me vingo. Capítulo 15, versículo 13. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. Diz o texto que ele pegou 300 raposas, tacou fogo na cauda das raposas e soltou na seara dos filisteus. Queimou o trigo, queimou a vinha, queimou as oliveiras, acabou com o pão, acabou com o vinho, acabou com o azeite. Acabou com tudo. Os filisteus disseram: quem que fez essa maldade? Falaram assim: foi Sansão. Sansão, eu sou inocente, viu? Pegaram a minha mulher e deram para outro homem aí. Eu sou inocente, eu não sei de nada. Mas preste bem atenção, Deus estava guiando Sansão por um caminho fora da regra. Então diz o texto que os filisteus vieram para buscá-lo, e ele fugiu. Os seus irmãos, os israelitas, foram na caverna, na penha onde ele estava morando, e disseram: ei rapaz, nós estamos em paz com os filisteus, olha o que você fez, olha o que você fez, nós viemos aqui te amarrar e te entregar para os filisteus, nós estamos em paz, você está arrumando uma confusão aqui. Sansão disse: olha, eu concordo que vocês me entreguem para os filisteus, eu concordo, só que vocês me prometam uma coisa, que não vão me matar. Tudo bem, está prometido. Amarraram Sansão, os anciãos de Israel, 3.000 israelitas se uniram para pegar Sansão e entregaram os filisteus. Quando os filisteus estão se alegrando, porque estão vendo Sansão amarrado sendo entregue de bandeja, diz o texto que o Espírito de Deus
se apossou de Sansão novamente, e ele achou uma queixada de jumento fresca. Preste bem atenção, nazireu não toca em nada morto, e ele encontrou uma queixada de jumento fresca, e com aquela queixada ele matou 1000 homens. Queridos, quem tem coragem de continuar lutando? Um homem desse, cheio de força, sozinho, matou 1000 homens. Queridos, a guerra parou, o povo foi embora. Não vamos não. Diz o texto que Sansão estava para morrer de sede, o seu corpo estava entrando em colapso, de tanto lutar, de tanto guerrear. Ele disse a Deus na sua oração: Deus, tu me deste um grande livramento hoje aqui. O Senhor permitisse que eu matasse 1000 homens, e agora eu vou morrer de sede. Diz o texto que a fenda da rocha abriu, água saiu da rocha e ele bebeu, e naquele dia aquele lugar se chamou Fonte do que Clama. O que eu quero dizer para os irmãos queridos: se Deus te livrou de 1000 homens, de sede você não vai morrer. Se Deus te mandou para o deserto, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. E o pão de Deus deve ser recebido com alegria. O pão de Deus deve ser recebido com alegria. Diz o texto que Deus disse a Israel por meio de Moisés: a partir de hoje eu vou alimentar vocês com pão, todo dia pela manhã. Ninguém vai morrer de fome nesse deserto. Vai descer maná lá no deserto, e vocês vão ter que levantar cedo para comer, para pegar o maná. E vocês vão fazer bolo, vão fazer o que vocês quiserem com esse maná. E eu vou sustentar vocês com este pão, pão do céu. É isso que vocês vão comer. É a regra. É a regra. E o povo começou a comer aquele pão, a se alegrar com aquele pão. Preste bem atenção: Deus não vai deixar você morrer de sede depois de ter te livrado de 1000 homens. Você não chegou até aqui para morrer amanhã. Se Deus te sustentou até aqui, Ele quer que você continue firme, continue vivo. Mas preste bem atenção: regra é regra. Quando Deus abre a exceção, está aberto, mas a regra é a regra. Diz o texto: Israel, voltando em Israel, começou a comer o pão todo dia comer pão, todo dia comer pão, todo dia comer pão. Aconteceu algo comigo há anos atrás. Nós estamos passando por uma crise aí, mas não é nada da crise que eu já passei, que o pastor... Em casa nós só comia frango no final de semana. O negócio era feio, irmão, era feio. Nós ia no açougue para pedir carcaça, aquele negócio aqui, o corim lá, que empeceu, né? É assim que nós vivíamos e dava glória. Aí, quando eu fiquei mais jovem, Deus abriu uma porta para mim. Eu falei assim: eu vou comer um mês inteiro carne. Um mês inteiro carne. Peguei todo o meu salário e comprei de carne, comprei de bife. Falei assim: não, chega de ficar comendo carne, frango só no final de semana. Coisa de jovem besta, né? Aí enchi de carne de geladeira lá, de manhã, comer pãozinho, já feitava logo um bife, jogava no pão. Tá, almoço, 2. Janta, 2. De manhã, bife, jogava no pão. E fui fazendo isso, mano. Quando deu no 7º dia, eu já não aguentava mais comer carne. Acredita nisso? Que vontade de comer um ovo frito. Eu parei e falei assim: Deus, eu sou um besta, viu? Aleluia, aleluia. Queridos, então Deus deu maná para o povo. Tinha que acordar cedo para pegar, porque depois do meio-dia o sol batia e Deus levava o que estava lá. Só que aí o povo está comendo todo dia. O povo falou assim: não, eu não aguento mais comer esse pão. Esse pão é enfadonho. Esse pão aqui é ruim demais. Todo dia.
Eu quero é comer carne. Eu quero é carne. Moisés, como era bom lá no Egito, quando a gente sentava nas panelas de carne. Mentira, né, irmão? Mentira, porque não era todo mundo cozinheiro, ou era? Não era, era um ou outro. E eles começaram a lembrar do passado, achava que a vida lá antes era boa. E começou a murmurar: Moisés, a gente está querendo comer carne. Preste bem atenção, a regra é comer maná, não é comer carne. A regra é maná. Mas vocês querem carne? Deus vai mandar carne para você. E vocês vão comer carne o mês inteiro. Moisés não creu. Moisés falou assim: Deus, como que vai alimentar esse povo o mês inteiro com carne? Deus disse para Moisés: será que a minha mão encurtou? Será que minha mão está curta? Que baeceia! Será que eu não posso fazer? O povo quer carne, eu vou dar carne para o povo. Mas não é regra. A regra é maná. O que eu determinei é maná, não é carne não. Eita Jesus. Vocês querem carne, eu vou dar carne. O mês inteiro é carne que vocês querem, então vocês vão comer. Mas a regra é maná. Diz o texto que Deus soprou um vento do Oriente e veio as cordonas, as aves migratórias que passavam lá pelo outro lado. Deus, pelo teu vento, soprou as aves lá no deserto de Israel. E as aves passavam tão baixo, irmão, que eu acredito que era só jogar a toalha assim. Pá, jogava a toalha e as aves voando lá entre eles e carne. Coma carne, coma carne. Quer comer carne? Coma. Vai, come carne, vai, come carne, tem carne. Quer carne? Vai, coma carne. O texto que enquanto a carne estava na sua boca, não estava nem fazendo digestão, a ira de Deus veio. Deus matou muita gente ali. Sabe por quê? Porque tentaram a Deus. Amados, eu já quero concluir esta palavra. Sansão foi se acostumando a fazer coisas erradas e dando certo. Foi se acostumando. Deus está me usando a si mesmo. Deus me ama a si mesmo. E você vai deixando a regra e vai ficando com a exceção. Daqui a pouco, irmão, a conta chega. E quando a conta chegar, o que diremos ao Senhor? Senhor, eu não me aprontei. Senhor, eu achei que dava tempo de me preparar. Senhor, eu achei que dava tempo de me consertar. Senhor, eu achei que daria tempo para me colocar tudo no lugar. Não, querido. Exceção é exceção. Deus da glória. E Sansão foi se acostumando com aquelas exceções. Eu matei 1000 homens com uma queijada de jumento fresca. Ei, Deus está comigo. Eu quis casar com uma filistia e Deus me abençoou. Olha o mal que eu fiz aos filisteus. Deus está comigo. Daqui a pouco ele se apaixonou por uma moça chamada Dalila. Essa Dalila era mercenária, não gostava de Sansão coisa nenhuma, queria dinheiro dos capitães dos filisteus e foi infernizando Sansão, até que ele não conseguiu mais dar desculpa para ela. Ele foi dizendo: não, a minha força, o segredo da minha força é me amarrar com tiras de couro fresca. Era mentira. A minha força, vocês vão me subjugar se vocês me amarrar com corda nova. Era mentira. O segredo da minha força é se vocês tecer as minhas tranças numa lança de tecelão. Era mentira. E ele foi dando mentira. Chegou uma hora que a mentira acabou. Não tinha mais mentira para falar. Só lhe restava a verdade. E ele então disse a Dalila: eu sou nazireu desde o ventre. O segredo da minha família, o meu segredo com meu pai e com minha mãe, Deus determinou que eu fosse assim por toda a minha vida. Nunca se houve navalha na minha cabeça. Este é o meu segredo. A moça colocou ele para dormir, rapou a cabeça dele
Ele achou que já estava forte ainda, achou que Deus ainda estava com ele, mas Deus já não estava mais com ele. E consequência disso, a perda dos seus olhos, foi escravizado, os seus olhos foi vazado, foi escravizado. Mas o que eu amo é o amor de Deus. Por que o amor de Deus? Porque Sansão, antes de morrer, ainda teve uma oportunidade. Mas essa oportunidade foi a custo da sua vida. Querido, será que é isso que nós queremos? Oportunidade a custo da nossa vida? Deus não quer que você morra. Não. Deus quer que você viva. Deus quer que você prospere. Deus quer que você desfrute da força de Deus, da direção de Deus, debaixo da sua palavra, debaixo da sua regra. Mas aí Sansão foi desviando tanto, que o único caminho de salvação foi pedir para Deus devolvesse a sua força, para que ele pudesse morrer, Amados, quando Deus nos guia pelo caminho da sua palavra, nós devemos ficar nela. Houve uma situação que Jesus foi na casa de Simão, convidado para um banquete. Chegou lá, Simão o recebeu, também os seus discípulos, e naquela ocasião aconteceu algo inesperado. Uma mulher da vida foi lá com um vaso cheio de alabastro, com perfume caro, e começou a perfumar os pés de Jesus, e chorar aos teus pés, e enxugar os seus pés com o seu cabelo. Diz o texto que Simão, vendo aquilo, disse: este homem não pode ser profeta. Em seu coração ele disse: esse homem não pode ser profeta, porque se ele fosse profeta, ele não permitia que esta mulher lhe tocasse e lhe desse alguma oferta. Cristo, conhecendo os corações, disse: ei Simão, você sabia que quando a gente convida alguém em Israel tem regra, né? Tem regra, não tem, Simão? Quando o convidado chega na sua casa, você tem que lavar o pé dele. Você não lavou meu pé, viu, Simão? Simão, você tem que beijar ele. Você me convidou e nem me beijou. Tem regra, Simão. Simão, você tem que ungir minha cabeça. Cadê a unção? Você me desrespeitou totalmente. Você não me honrou como convidado. Agora você está falando dessa mulher. Esta mulher está fazendo o que você não fez. Esta mulher está me honrando da forma que você não me honrou. Queridos, honre ao Senhor, dê a Ele o que é dele, porque senão a honra que era sua, Deus vai dar para outro. Aquilo que Deus ia dar para você, outro vai tomar o seu lugar. Amém? Querido, fique com essa palavra e que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Devolvo a palavra ao nosso pastor.
Deus. Capítulo 13